Você finalmente construiu pernas respeitáveis. Seus quadríceps estão rasgando os shorts e você até aguenta um bom peso no agachamento pesado. Mas aí o treino acaba. Você tira os sapatos de treino, veste uma bermuda normal e a triste realidade bate a porta com força. Da linha do joelho para baixo, o desastre é completo. Você parece um flamingo. Suas panturrilhas parecem dois palitos de dente que lutam desesperadamente para sustentar uma geladeira. E o que você faz diante disso? Você tenta esconder. Você coloca meias de cano alto. Você culpa a genética. Você espalha por aí que o seu pai também tem canelas finas e que o seu destino já está selado. E então, convenientemente, você usa isso como uma carta de alforria para pular o treino de panturrilha pela terceira semana seguida. Deixe-me resolver isso de uma vez por todas. Ter panturrilhas minúsculas não arruína apenas a sua estética geral. Isso grita para o mundo que você tem preguiça. Porque, ao contrário do peitoral, das costas ou dos bíceps, que você treina intensamente como se a sua vida dependesse disso, você trata suas panturrilhas como um simples pensamento de chuveiro. Você deixa elas para os últimos 5 minutos exaustivos do treino de pernas. Você faz 3 séries rápidas e saltitantes em uma máquina qualquer, bate papo no intervalo e depois vai para casa chorar nos fóruns da internet dizendo que elas simplesmente não crescem. Mas não se desespere. Neste vídeo, vou desmascarar a desculpa batida da genética, te mostrar por que o seu treino atual de panturrilha é uma verdadeira piada de mau gosto e te entregar o método brutal e exato para transformá-las de gravetos em diamantes sólidos. Primeiro, vamos falar sobre o elefante na sala. A genética. Sim, a genética desempenha um papel absurdo, quase cruel, no tamanho das suas panturrilhas. Talvez até mais do que em qualquer outro músculo do corpo humano. Tudo se resume puramente à inserção muscular. Se o seu tendão de Aquiles for muito longo e a barriga do músculo for curta, você terá menos massa muscular nativa e precisará lutar 3 vezes mais para fazê-la crescer. É o famoso formato de bola de beisebol, presa perto do joelho. Se o tendão for curto e o músculo descer quase até o tornozelo, parabéns! Você ganhou na loteria genética das pernas grossas. Mas aqui está a dura verdade que ninguém quer encarar. Ter inserções altas não significa que elas são imunes ao crescimento. Significa apenas que você não pode treinar como um cara que já nasceu com pernas de touro. A esmagadora maioria das pessoas com panturrilhas paradas no tempo simplesmente não treina o suficiente, não treina com intensidade e não treina direito. Você não pode culpar o seu DNA pelas séries que você pulou e pelo esforço que não fez. Para consertar isso de vez, você precisa entender a mecânica com a qual estamos lidando. Suas panturrilhas são basicamente formadas por 2 músculos principais. E se você quiser preencher as meias, precisa obrigatoriamente treinar os 2. O primeiro é o gastrocnêmio. Ele é a grande estrela do show. É o músculo que tem aquele formato de coração clássico, o visual tridimensional que você vê nos fisiculturistas quando eles sobem no palco. Ele é a parte visível, a parte que faz você parecer fisicamente imponente. Para atingir o gastrocnêmio de forma eficaz, as suas pernas precisam estar obrigatoriamente esticadas. Ele cruza a articulação do joelho, então sempre que você faz elevações de panturrilha em pé, empurra no leg press ou treina na beira de um degrau da escada, você está martelando o gastrocnêmio. Mas aqui está o detalhe crucial que você ignora completamente. Existe um segundo músculo gigante escondido por baixo dele, o sóleo. Ele é um músculo mais plano, denso e largo. Quando você o desenvolve ao máximo, ele literalmente empurra o gastrocnêmio para fora, fazendo toda a sua panturrilha parecer muito mais larga de todos os ângulos imagináveis. E como o sóleo não cruza a articulação do joelho, a única maneira de isolar e hipertrofiar esse músculo de verdade é fazendo exercícios estritamente com os joelhos flexionados a 90 graus. Isso significa elevações de panturrilha sentado. Ponto final. Se você só faz elevações em pé no Smith ou na escada, você está negligenciando literalmente metade do tamanho potencial da parte inferior das suas pernas. Agora que você sabe exatamente o que treinar, precisamos falar urgentemente sobre como você treina. Porque eu aposto todo o meu pré-treino que a sua execução é o que realmente está assassinando os seus ganhos.
E o maior erro de todos, de longe, é o salto elástico. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sobe na máquina de panturrilha em pé, coloca todo o peso disponível na pilha de placas para massagear o próprio ego e começa a quicar para cima e para baixo como se fosse um pula-pula humano desgovernado. Você faz 20 repetições frenéticas em 10 segundos. O peso bate violentamente, suas articulações tremem por socorro e você vai embora, orgulhoso achando que fez um ótimo trabalho. Você não fez. Você não estimulou nada. Você acabou de dar ao seu tendão de Aquiles um treino fantástico, e seus músculos da panturrilha não fizeram quase força nenhuma. Seus tendões são projetados pela natureza como elásticos gigantes e resistentes. Quando você desce rápido demais em um exercício de panturrilha e sobe imediatamente, aquele elástico poderoso absorve a energia cinética e atira o peso de volta para cima. É o reflexo de estiramento natural e primitivo do seu corpo. Ele é ótimo e eficiente para te fazer correr, saltar ou escapar do perigo, mas é um desastre absoluto para o crescimento muscular na academia. Se o tendão faz o trabalho mecânico, o músculo não precisa contrair de verdade. E se o músculo não faz força sob tensão, ele simplesmente não cresce. É biologia básica. Para quebrar de vez esse reflexo elástico e forçar as fibras musculares a trabalharem isoladamente, você precisa aplicar rigidamente a regra dos 2 segundos. É um conceito incrivelmente simples, mas incrivelmente doloroso de executar. Em cada repetição, não importa o equipamento ou o exercício, desça o peso de forma extremamente controlada até sentir um alongamento brutal e profundo na base da perna. Quando chegar lá embaixo no limite, pare. Fique absolutamente imóvel. Conte 2 segundos completos na sua cabeça. 1, 2. Essa pausa intencional oblitera completamente o reflexo elástico do tendão de Aquiles. Toda a energia armazenada morre ali na hora. Agora, toda a força monumental necessária para subir aquele peso morto terá que vir única e exclusivamente da contração das fibras musculares da sua panturrilha. Suba o mais alto que conseguir fisicamente. Tente ficar se equilibrando nas pontas dos dedões. Contraia os músculos no topo ao máximo e segure a queimação por 1 segundo. Depois desça devagar, lutando contra a gravidade, e repita o inferno novamente. Na primeira vez que você aplicar essa execução impecável, vai precisar reduzir o seu peso pela metade, talvez até mais. E não importa, na manhã seguinte você vai andar mancando como um pinguim com as pernas engessadas. Bem-vindo ao treinamento real. A última peça fundamental do quebra-cabeça do crescimento é o volume e a frequência de estímulo. Pense no seguinte: você passa o dia inteiro, todos os dias da sua vida, andando sobre as suas panturrilhas. Elas estão calejadas e acostumadas a carregar todo o peso do seu corpo o tempo todo, em cada passo. Elas são resistentes à fadiga. Fazer apenas 3 séries fracas e rápidas uma vez por semana não vai sequer fazer cócegas nessas fibras teimosas. Elas aguentam um volume brutal de treino e se recuperam de forma absurdamente rápida em comparação com um músculo como as costas. Então, se as suas pernas são um ponto fraco visível, você precisa parar de tratá-las como um mero enfeite de final de treino. Treine suas panturrilhas com alta prioridade no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. E pelo amor de Deus, não as deixe para os instantes finais do treino, quando você já está fisicamente exausto e só quer ir para casa comer e dormir. Coloque-as no início da sessão, exatamente quando você está cheio de energia, fresco e focado. Sim, comece o seu treino focado de braços ou peitoral com as panturrilhas. Parece estranho para a maioria das pessoas, mas a lógica funciona e os resultados aparecem rapidamente. Aqui está a rotina exata e a prova de falhas que você vai aplicar a partir de hoje. Escolha sempre um exercício com as pernas esticadas. Pode ser empurrando no leg press pesado, na máquina em pé clássica ou até usando halteres pesados enquanto se equilibra em um degrau em casa. Faça de 4 a 5 séries consistentes de 10 a 15 repetições lentas, usando religiosamente a pausa de 2 segundos embaixo que combinamos. Suba até o topo máximo da contração, sem trapacear com o quadril. Depois que terminar, escolha um exercício sentado, uma máquina de panturrilha sentada na academia, ou, se não tiver,
Coloque halteres ou anilhas grossas descansando sobre os joelhos enquanto se senta em um banco firme. Faça mais 4 séries completas, mas aqui o jogo muda. O foco passa a ser pura resistência. O músculo sóleo responde incrivelmente bem a um número alto de repetições e tempo sob tensão. Vá direto para a faixa de 15 a 20 repetições. De novo, respeite a pausa de 2 segundos como se fosse lei. Sem saltos, apenas pura contração muscular e dor profunda. O verdadeiro segredo, duradouro para transformar canelas de graveto estagnadas em diamantes esculpidos sólidos, não é comprar um suplemento mágico caro ou descobrir uma nova máquina biomecânica sofisticada de última geração. É simplesmente e puramente dar a esse grupo muscular o mesmo respeito que ele exige e que você dá ao seu peitoral. Intensidade implacável, controle mental e físico absoluto da execução do movimento e consistência semanal. A sobrecarga progressiva estruturada ainda é a rainha reinante aqui. Assim, como você faz meticulosamente no supino, tente sempre adicionar um pouco mais de peso à máquina ou forçar os limites para conseguir algumas repetições a mais com a mesma carga pesada toda vez que você pisar na academia. Force a adaptação. O seu corpo não quer crescer, você precisa obrigá-lo. Se você aplicar tudo o que aprendeu hoje, eliminar o terrível salto de Aquiles, respeitar o alongamento máximo, treinar tanto em pé quanto sentado, e martelá-las com carga e intensidade várias vezes na semana. Não tem absolutamente como a sua genética te parar completamente. Leva um pouco de tempo para a diferença ser visível. Mas, se você se manter firme, você finalmente vai parar de sentir vergonha de usar bermudas em público ou na praia. Não seja aquele cara clássico com o tronco de aço e pernas de palito de picolé. Faça o trabalho sujo. E se você quer parar de tentar adivinhar a sua rotina de treino e começar a construir força funcional de verdade no corpo todo, do zero ao avançado, sem pular etapas, confira o nosso livro focado em calistenia na descrição abaixo. E deixe um comentário furioso dizendo qual músculo você mais odeia treinar na semana. Nós dois sabemos que a resposta verdadeira deveria ser panturrilha.